Olá, no Papo com o Editor desta semana, o Broadcast Político entrevista o secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Jorge Seif. Comigo, o repórter Eduardo Gaia, que fala de Brasília, a quem eu agradeço pela companhia. Secretário, muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Eduardo. Um prazer poder falar com vocês. Legal. Secretário, o senhor, vou começar por falar de Itaipu, né? O senhor é um dos personagens envolvidos aí na negociação daquele chamado anexo C do contrato de Itaipu binacional, sobre a parte financeira do Tratado da Hidrelétrica do Brasil-Paraguai e que deve ser revisto por lei em 2023, até 2023, né? Como é que estão as discussões a respeito desse contrato, o que pode se esperar e se tem alguma possibilidade de haver alguma deliberação até o final desse mandato do presidente Jair Bolsonaro? Olha, a questão da renegociação dos preços o Ministério de Minas e Energia e com o próprio Itaipu. O que nós temos tratado com a Embaixada Brasileira, com a Embaixada Paraguaia, inclusive recebemos recentemente parlamentares paraguaios aqui em Brasília, realmente, como o Paraná já é o grande produtor de tilápias do Brasil e tem estudos, né, de impacto ambiental, mostrando ali que a espécie não é agressiva, não é uma espécie carnívora, é uma espécie onívora, majoritariamente, melhor dizendo, herbívora, não é uma ameaça para a biomassa ali, para as espécies nativas do lago principal. Lembrando que os braços de Itaipu hoje, os produtores brasileiros já podem cultivar e já cultivam tilápia, ou seja, a espécie já está presente nos braços ali dos rios. Então, o que nós estamos tratando realmente é uma ampliação na produção nacional e também um grande impacto socioeconômico para os paraguaios, visto que eles produzem hoje praticamente zero de proteínas oriundas de pescados. Então, é uma tratativa que nós estamos desde 2019 com o governo paraguaio e temos, assim, trabalhado justamente para desmistificar, né, qualquer problema ambiental. É um temor natural, né, mas nós temos aí grandes universidades, grandes especialistas, o próprio IAT, Instituto Água e Terra, lá do Paraná, nos subsidiando também com estudos de muitos anos, né? Essa espécie já é cultivada de 30, 40 anos ali na região. Então, nós estamos otimistas de que o Paraguai, sim, possa rever a sua legislação e autorizar o cultivo no corpo principal do Lago de Itaipu. Agora, secretário, o senhor faz parte do círculo quase íntimo ali do presidente Jair Bolsonaro, ele tem muita confiança no senhor, inclusive no último domingo, antes do evento do PL, o senhor estava no Palácio da Alvorada com o presidente. Bolsonaro também já disse, inclusive mais de uma vez, que se ele soubesse da importância da pesca quando assumiu a presidência, ele teria mantido a pasta, hoje secretaria, né, como um ministério. Gostaria de saber, então, por que o senhor não foi nomeado ministro da Pesca durante o mandato? Eduardo, quando o presidente se elegeu, uma das pautas dele era realmente reduzir custos, reduzir ministérios que em outros governos acabaram sendo excessivos. No entanto, conforme nós fomos trabalhando e enfrentamos diversas dificuldades, que essa atividade é a única que não acompanhou o agronegócio no Brasil. Eu sempre pautando o presidente das potencialidades, países muito menores do que o nosso, com muito menos recursos, são grandes exportadores e grandes produtores de pescado. Então, eu creio que, com o tempo, nós demonstrando esse trabalho, demonstrando que temos hoje uma equipe muito técnica e precisam melhorar as questões de políticas públicas, precisamos de orçamento de pessoas, o presidente acabou se convencendo e ele, então, começou a fazer disso um discurso muito frequente, de que realmente, se ele tivesse conhecido a importância, né, os números da pesca, o que pode ser produzido no Brasil, que ele realmente daria uma estrutura melhor para que essa pasta cresça e se desenvolva no Brasil. Só para gente esgotar... Pode continuar, Gabi. Se me permite, Gustavo, só para a gente encerrar esse tema, ok, o presidente reconheceu e tudo mais que deveria ter sido o ministério, mas não há nenhuma vedação de que ele crie o Ministério da Pesca amanhã, por exemplo. Por que isso não foi feito, já que ele tem, portanto, os números de que é importante que a secretaria vire ministério? Eu não entendi por que não saiu do discurso para a prática, se o senhor puder esclarecer um pouquinho melhor. Claro, Eduardo, é um momento muito sensível.
que nós vivemos, né? Nós pegamos aí de 2020 para frente pandemia, né? E realmente eu entendo até que perante a população, será que a prioridade era recriar algum ministério? Ou será que era construir hospitais, liberar recursos, auxílio emergencial? Então, eu creio que também seria uma pauta muito delicada no meio de tudo que nós estávamos vivendo, né? E são diversas questões que envolvem isso. Eu creio que o presidente acabou não criando. Eu também tinha bastante esperança, justamente porque nós só temos crescido, os números têm sido crescentes, nossa produtividade aumentou bastante, né? Perto de 16% de 2019 para cá. Nós temos modernizado legislações para facilitar o cultivo de pescados e a própria vida dos pescadores, enfim, várias coisas. E isso, realmente, eu sou a menor secretaria do Ministério da Agricultura e o menor orçamento. Então, eu creio que, em um momento melhor que o Brasil atravesse, né, uma vez que o presidente se venha para a reeleição, que hoje, né, ainda nós não temos essa certeza, então eu creio que, sim, a pesca pode e deve até virar ministério devido à importância e os recursos que nós temos em nosso país. Secretário, no segundo mandato, o senhor falou aí que pode assim, voltar. É possível que um eventual segundo mandato do presidente Bolsonaro possa voltar a ser um ministério? E esse ministério, eu volto para a pergunta anterior, não poderia ser um alvo aí de disputa política, né? É bom lembrar que o senhor foi uma escolha pessoal do presidente Bolsonaro para o cargo e continua no cargo até hoje, né? Esse ministério não pode ser um alvo de uma disputa política, talvez até por isso não tenha sido retomado nesse mandato? Gustavo, eu não creio. O presidente Bolsonaro, ele tem, mesmo com novas alianças que foram feitas de 2020 para cá, basicamente, né, nenhum ministério foi, digamos, perdido ou não virou assim como era antigamente, que eram só questões políticas. E eu creio também que o presidente valoriza muito algo chamado meritocracia. Nós temos entregue, nós temos mostrado, nossa equipe tem demonstrado para o Brasil, né? Hoje a pesca e a aquicultura, que eu me refiro, tem ganhado muita importância e relevância no cenário nacional após esse trabalho que nós temos feito. Então, eu creio que, se realmente o presidente vier e se o povo brasileiro o reeleger, eu creio que podemos sim virar ministério e trabalhar muito mais por esse grande setor, né, que é uma potencialidade no mundo inteiro. Só para você ter ideia, Gustavo, 51% das proteínas animais que o ser humano consome em todo o mundo, 51% vem do pescado, né? E nós ainda não vivemos essa realidade. O povo brasileiro ainda come muito pouco peixe, uma média de 10 quilos anualmente, enquanto a média mundial, segundo a ONU, segundo a FAO, é de 20 quilos, e os países asiáticos na casa de 50 quilos. Então, o mercado é muito promissor e eu creio que mereça, sim, um ministério, Gustavo. O secretário, agora vamos falar um pouquinho de eleições. O prazo de desincompatibilização para disputar as eleições termina nesta semana e o senhor deve deixar o cargo para estar nas urnas em outubro. Eu gostaria de saber se o senhor confirma que vai, de fato, deixar a secretaria para ser candidato, para que cargo o senhor será candidato, para qual estado, e quando que o senhor vai, portanto, deixar a secretaria, já que os ministros devem sair do cargo amanhã, dia 31. O senhor vai seguir essa mesma data? Enfim, como é que está essa transição na Secretaria da Pesca para o senhor disputar as eleições? Gustavo, na verdade, amanhã eu estou me descompatibilizando, mas muito mais para trabalhar pelo presidente. Eu, ocupando um cargo público, eu não poderia fazer política aqui dentro. Além de antiético, isso aí traz consequências. A minha prioridade, Gustavo, é realmente, Eduardo, melhor dizendo, é realmente trabalhar pelo presidente Bolsonaro. E se na época, né, das convenções realmente houver o interesse, a indicação do presidente para que nós ocupemos algum cargo público, eu pretendo sim me candidatar, mas eu deixo muito claro que a nossa prioridade realmente é reeleger o presidente Bolsonaro, realmente desocupar para descompatibilizar, para trabalhar pelo presidente. E lá na frente, eu creio sim que esse vai ser um caminho, mas eu aguardo as orientações do presidente. Afinal de contas, se hoje eu ocupo esse cargo, se nós conseguimos demonstrar nosso trabalho, se nós temos entregue tanto para a aquicultura e pesca, foi graças à confiança e orientação dele. E eu não vou sair disso. O presidente me dando uma orientação clara, se for do desejo dele, eu quero também, né, poder apoiá-lo na Câmara ou no Senado Federal.
O secretário, quem que vai ficar no lugar do senhor e como é que foi a articulação para a substituição? Já está definido isso já, enfim? Eu conversei já com o presidente, eu levei o meu secretário adjunto, está trabalhando conosco aqui desde o início da nossa gestão, uma pessoa também que é oriunda da pesca, né? Eu o conheço aí cerca de 20 anos, e eu conversei com o presidente. Presidente, a minha grande preocupação é realmente que não seja feito com a aquicultura e pesca o que era feito antigamente, né? Politicagem, venda de seguro-defeso, balcão de negócios, venda de licenças de pesca. Realmente eu sei como é que isso funcionava, porque eu sou cliente, né? Como a minha família vem da pesca, nós precisávamos muito das secretarias e ministérios, nós sabíamos o que nós ouvíamos dos então gestores. Então o presidente falou: não, Safe, indique a pessoa que você é da sua extrema confiança, trilhe o caminho até dezembro para essa equipe permanecer nessa pegada, nessas entregas, que ele vai ser mantido. Então, levei o meu secretário adjunto lá e apresentei para o presidente, e esse é o desenho hoje. O senhor está filiado a algum partido político, secretário? Pretende filiar a algum partido? De qual partido? Desde 2020, Gustavo, eu estou no PL, então eu permaneço no PL. Eu era aproveitando candidato. Eu creio que sim, eu creio que o presidente vai dar essa orientação para nós. E se o senhor saísse para ser candidato, seria para o Senado, provavelmente, ou uma disputa para governador? Não, Eduardo, o nosso interesse é realmente ajudar o presidente Bolsonaro no eventual segundo mandato aqui em Brasília. Então, meu interesse realmente seria ir para o Legislativo, seja como deputado federal, seja como Senado. Realmente, eu estou aguardando uma orientação do presidente. Isso não é um discurso bonitinho, não estou fazendo cena, não. Realmente, eu aguardo que o presidente me dê essa orientação para eu seguir um caminho. E até lá, fora do governo, então nós podemos começar a visitar pessoas, conhecer pessoas e falar do tanto que nós trabalhamos nesse período aqui pela nossa aquicultura e pela nossa pesca. Já que estamos falando de partido, de PL, vou continuar no assunto PL, o PL está se tornando um partido bolsonarista, com a presença dos principais aliados do presidente, o senhor, os filhos do presidente, enfim. Gostaria de saber se o general Braga Neto também vai para o PL. É uma excelente pergunta, viu, Eduardo? Realmente eu não sei. Eu creio que o general Braga Neto será o vice do nosso presidente, uma vez que ele se recandidate à reeleição. Mas eu realmente, questões partidárias, essa questão política, ela é muito administrada realmente pelo senador Flávio Bolsonaro. Então, essas articulações todas não passam. Aqui eu tenho muito trabalho, né? Tenho que continuar trabalhando, entregando até o último dia. Estou aqui no Ministério trabalhando, hoje é meu último dia. Então, nós acabamos não nos envolvendo com essas questões políticas, senão o próprio senador Flávio Bolsonaro, que hoje é o grande articulador da pré-campanha do presidente. Legal. Secretário, para encerrar, pode ir, Gaia. Por favor. Pode falar. Não, eu queria só para confirmar, então amanhã, no Diário Oficial da União, encontramos o nome do senhor saindo da secretaria e do secretário adjunto assumindo o cargo? Exatamente, do Jairo Gunde entrando. Inclusive, assinei agora há pouco a papelada aqui. Legal. Vou ler amanhã cedo. Ô, secretário, só para completar, já que você está falando do trabalho, eu queria saber, um pouco mais de 3 anos à frente do governo, aí um cargo executivo inédito, né? A gente sabe como é difícil alguém sair da iniciativa privada e ir para o setor público. Quais os principais entraves que o senhor encontrou nesse cargo? A gente sabe também que a Secretaria de Pesca, como o senhor próprio citou, aí, teve vários problemas, né? Quais os entraves que o senhor encontrou e o que o senhor aconselharia para o seu secretário aí para tratar nesse pouco período que ele vai ficar no cargo aí? Olha, eu vejo, Gustavo, que o principal problema da pesca brasileira realmente era trazer segurança jurídica para os produtores. Falo produtores e pescadores. Então, tinham muito poucos sistemas, ou sistemas muito obsoletos que nós não conseguimos dar respostas prontas, né? Por exemplo, nós fizemos agora um novo sistema, nós estamos analisando, por exemplo, cessão de águas da União, que demorava de 10, 15, 20 anos, nós estamos fazendo isso em meses. Ou seja, o produtor está pedindo para se regulamentar, se regularizar, para ele pegar empréstimo, para ele montar a empresa dele, para ele empregar, gerar alimento,
e o governo federal não estava nem aí. Então, o primeiro grande entrave para nós foi a questão dos sistemas. A segunda questão, também não menos importante, era a falta de linhas de financiamento para o setor de aquicultura e pesca. Quando nós olhamos o agro no geral, Gustavo, nós vemos que de 40 anos para cá, 30 anos para cá, o Plano Safra foi o grande fomentador do agronegócio brasileiro. Estou falando de proteínas e de grãos também. E, no entanto, isso não abarcava, ou abarcava, mas tinham regramentos que eram impossível do pescador e do aquicultor tomar crédito. Então, se você tem uma secretaria ou um ministério que não licencia as pessoas, que não dá o seu documento, e se você não tem fomento, não tem financiamento para as atividades, como que essa atividade pode crescer? E um terceiro problema é que as gestões anteriores, eu costumo dizer que o ministro Ricardo Salles foi o único ministro do meio ambiente que o Brasil teve até hoje, porque eu considero os anteriores realmente ativistas, ecochitas. Então, as questões ambientais que foram impostas ao setor da aquicultura e pesca, na verdade, todos os setores, mas os setores de aquicultura e pesca, justamente por não ter pessoas interessadas, por não ter pessoas, digamos, brigando, lutando por esse setor, foi o setor que mais teve privações e fechamento de regras. E isso, com trabalhos científicos, com a ajuda de academia, nós estamos trabalhando junto com o Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e ICMBio, e muitas coisas já estão evoluindo. Então, eu creio que esses três pilares são os mais importantes para nós seguirmos desenvolvendo sistemas e trazendo segurança jurídica e fomento para a atividade, Gustavo. Legal. Secretário Jorge Seif Júnior, muito obrigado por participar aqui no Papo Editor com a gente. Boa sorte na campanha aí, enfim, que o trabalho continue. Muito obrigado, Eduardo Gaia, que está fazendo uma entrevista comigo aqui, um companheiro de Brasília. Muito obrigado a Cláudio da Luz, que fez a nossa ponte edição final. Muito obrigado a todos que assistiram mais um Papo com o Editor. Até a próxima semana. Grande abraço, muito obrigado pela oportunidade.